Salve galera do Brejo! Eu sou a Duda. Eu sou a Rafa. E hoje a gente vai falar pra vocês de um assunto que com certeza é algo que vocês já sentiram ou conhecem alguém que já sentiu na vida. Sabe aquela sensação de aperto no peito, falta de ar, meu Deus do céu, a hora não passa? Então, isso mais conhecido como ansiedade, mal do século. É sobre isso que a gente vai tratar hoje com vocês, porque é um assunto que eu acho que todo mundo aqui deve ter pelo menos um conhecimento ou um pouquinho sabe o que é sentir isso. Se você já passou por um TCC, se você já chegou naquela prova que você não estudou e deixou pra estudar no último dia e se cagou na hora de fazer, você sabe do que a gente tá falando. Ansiedade tem duas definições que são conhecidas e que você pode procurar na internet e vai encontrar. Bom, as definições científicas delas estão ali. Uma que fala aqui, ó, é aflição e agonia, mal-estar físico e psíquico. Essa impaciência, esse desejo. Então é aquela coisa mesmo de você sentir. Quando a gente chama psicossomático, são quando a nossa cabeça, a nossa mente, que é meio louca assim, né, acaba trazendo isso pro nosso físico. Então a gente realmente sente assim uma falta de ar, ou uma dor no peito, ou um mal-estar. Às vezes tem gente que até, sei lá, vomita de nervoso, sabe, por causa da ansiedade. De acordo com estudiosos, na verdade, a ansiedade é uma coisa positiva para todos os seres invertebrados. Praticamente todos os seres invertebrados evoluíram baseados nesse medo. Ou seja, você tá no meio do mato, quem tem mais chance de pegar e superar uma ameaça? Seria um bicho que não tem medo ou um bicho que tá atento a qualquer medo que possa aparecer? Por incrível que pareça, a ansiedade, a gente estava lendo aqui antes de fazer o vídeo, ela foi um dos precursores que levou a humanidade a evoluir. Porque, como a Duda falou, é graças a ela que o ser humano e que os animais em geral conseguiram superar os seus medos, os seus desafios e evoluir assim, de qualquer forma. Então, nós temos a ansiedade como sentimento, como a Rafa falou, que é essa impaciência, esse medo. E nós temos o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele é uma complicação do sentimento de ansiedade. Ou seja, por definição seria um estado afetivo penoso caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso. É uma sensação de você estar indefeso perante essa sensação. É você olhar para uma coisa da sua vida e só ver as maneiras de dar errado e não ver as maneiras de dar certo e se sentir incapacitado de seguir em frente. Por conta dessa sensação. E antes de você achar que você é o único que tem esse tipo de coisa, ou que nós somos as únicas que tem esse tipo de coisa, existem muitas celebridades, inclusive, que sofrem desses transtornos. E a gente até pegou os nomes de alguns aqui, pra vocês verem que isso realmente é algo, assim, comum. No meio de qualquer pessoa, tanto uma pessoa que tá, sei lá, no colegial, quanto uma pessoa que tá, sei lá. Uma pessoa que foi bem sucedida na vida, entre aspas. A gente tem aqui Emma Stone, que tem ataque de pânico, chegou a ter. a Emma Stone, nossa queridíssima Emma Stone, maravilhosa. linda, maravilhosa, muito massa. Ok, Emma Stone teve grandes problemas na infância. Ela dizia ter ataques de pânico frequentes por conta desses problemas. Tem também a Whoopi Goldberg, a atriz, que fez filmes como The Color Purple, ou A Cor Púrpura. Ótimo filme pra você que é feminista e defensor dos direitos raciais, vale muito a pena assistir. Foi um dos primeiros filmes que ela fez, se eu não me engano foi o segundo, bom demais, assistam. Temos outra pessoa também que, por incrível que pareça, sofria de ansiedade, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, pelo que sabemos, político e 16º presidente norte-americano. Pô, o cara viveu em 1800 e cacetada e tinha ansiedade, Duda? Ansiedade não é o mal do século? Calma, galera, a gente vai chegar aí em breve. É justamente nesse ponto que a gente está aqui para falar. A ansiedade, hoje em dia, as pessoas estão falando muito assim, que depressão e ansiedade são as doenças, os maus dos séculos, né? Porém, isso já tem um background, tipo, antigo. A ansiedade, ela começou há muito tempo atrás. A gente tem, por exemplo, o poeta, como que é o nome dele? Thomas Rockcliffe. Thomas Eu não sei. Enfim, tá escrito aqui embaixo. Vocês deem uma olhada depois. Se vocês souberem como é que fala esse nome, gente, por favor, dá um toque aí, porque... Pois é. Bom, esse poeta, naquela época, no século XIV, ele já dizia que vivia com uma constante dor no peito. Essa sensação de que não é uma dor, é um peso, você acorda com o negócio, parece que você tá com, sei lá, bagulho aqui, né?
Com certeza você que tem ansiedade muito forte, com certeza já acordou de manhã com aquele peso no peito e encarou o dia e pensou: meu Deus, mais um dia que eu vou estar em frente a vários problemas que eu vou ter que resolver e eu não quero resolver. E daí você sente esse aperto no peito, que nos leva aos nossos sintomas de ansiedade. Sintomas como boca seca, tensão muscular, Tremor. tremor, dificuldade de engolir, vertigem, dores no peito e palpitações, palidez, falta de ar e incapacidade de concentração são alguns sintomas mais presentes para quem sofre desse tipo de ansiedade. O ponto é que, antigamente, como já dissemos, a ansiedade é uma coisa, um ponto evolutivo para os seres humanos. Nós evoluímos porque nós somos ansiosos em certo ponto. O ponto do transtorno de ansiedade é que hoje em dia ele é causado porque cada vez mais a gente foca no consumo e nas riquezas, no acúmulo de riquezas. Parece que nós temos essa obrigação, o nosso psicológico coloca como obrigação a gente se dar bem na vida, ser bem sucedido. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que terminar essa faculdade, você tem que acumular uma riqueza. E isso acaba, principalmente para os jovens hoje em dia, né, causando uma loucura. Porque pensa, você sai da escola com 17 anos de idade. Aí você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Meu, isso daí eu já acho errado, porque 17 anos de idade não é uma idade que você tem tantas certezas assim absolutas do que você vai fazer. E outra coisa que a gente chegou a comentar antes de fazer esse vídeo pra vocês é como nós seres humanos hoje não estamos acostumados com a falha. Conforme nós crescemos e somos educados pela escola, ninguém nos prepara para falha. Quando olhamos para as pessoas bem-sucedidas do mundo, como por exemplo que a gente acabou de falar, Emma Stone, Whoopi Goldberg, Abraham Lincoln, pessoas que são super bem-sucedidas aos nossos olhos, são pessoas que quando nós olhamos para elas, a gente só vê a beleza, o sucesso. A gente não viu os problemas dela. É a mesma coisa de você olhar para uma coalhada e não pensar que aquela coalhada dependeu de muita azedume para chegar naquele ponto, entende? Exatamente. Existe todo um caminho para a pessoa chegar onde ela chegou. E eu tenho certeza que qualquer dessas pessoas que hoje são bem-sucedidas, independente da área que elas sigam, elas tropeçaram muito, levaram muito não na vida, cometeram várias falhas, vários erros. E é isso que a gente esquece de pensar, que pra gente alcançar o nosso objetivo, a gente vai errar, a gente vai falhar e a gente vai sofrer algumas consequências. A chave disso tudo é a gente ter um psicológico para saber lidar com isso. E não cair, por exemplo, nas mãos da indústria farmacêutica. Que hoje em dia eu acredito que seja um dos maiores meios capitalistas de consumo. E de acúmulo de capital. E de acúmulo de capital, que foi o que a gente falou. Existe uma grande dúvida entre esse excesso de ansiedade ser uma coisa que sempre existiu ou se é uma coisa que é mais frequente hoje simplesmente pelo fato da gente saber que a ansiedade existe. Pra vocês terem uma noção, pensem assim. Quando você vai no RH de uma empresa, tá? E a profissional do RH dessa empresa fala que ela não quer que você demonstre ansiedade na hora de pedir o seu emprego, porque eles não sabem como você vai reagir durante o emprego. O problema é, ok, você já é ansioso, aí a pessoa fala que não quer que você sinta ansiedade, você fica mais ansioso. Exatamente. Entende? É acumulativo. A ansiedade gera ansiedade. A ansiedade é uma coisa que realmente pesa hoje em dia. A gente tem muita pressão em cima das pessoas atualmente. E eu acho que o que a gente deve lembrar sempre também é que a ansiedade ela vai estar constantemente nas nossas vidas, ela não vai acabar. Ela tá aqui, ela vai continuar. Ela não é uma doença que você vai curar. Não é uma doença que você vai tomar uns remédios. Obviamente, para pessoas que sofrem igual eu tomo, o sertralina, mas é o que a minha própria psiquiatra falou. Não é um remédio que eu vou tomar pro resto da minha vida. Não é um remédio que vai tirar isso de mim. Isso vai me ajudar no momento que eu estou passando agora. Mas o que vai me ajudar mesmo a lidar com a ansiedade é o quê? Sou eu mesmo e a minha mente. Aí, que no caso são aconselhados o quê? Os tratamentos terapêuticos, né? Terapêuticos com psicólogos, que não envolvem medicação. Porque se a gente for pensar, a indústria farmacêutica hoje, qualquer coisa que a pessoa tenha, já tem assim uma lista gigante de remédios que a pessoa tem que tomar. E hoje, eu tava até vendo esses dias na televisão, parece que a depressão se tornou assim, as pessoas são tão dependentes de medicamentos, sabe, atualmente, que, mano, chega a ser uma coisa assim,
absurda. Parece que a pessoa não dorme se ela não tomar um Rivotril. Parece que a pessoa ela não vive se ela não tomar. É óbvio que eu deixo claro que existem pessoas que realmente precisam. Existem casos e casos. Mas grande parte da sociedade, na verdade, não tem essa. Não sabe, simplesmente não tem essa capacidade de lidar com isso de uma forma mais madura, assim, que sabe que vai passar. Que toda fase difícil ela passa, entendeu? Então, se você tá ansioso para prestar um vestibular, por exemplo, é normal que você tenha essas crises de ansiedade. Se você aí que tá fazendo cursinho, que tá se maçando de estudar e a família tá lá na sua cabeça porque você tem que passar, entendeu? Mas, vai passar. Essa ansiedade, esses sintomas, eles vão estar constantemente na sua vida em determinadas ocasiões. Acontece que a única pessoa que tem controle sobre a sua própria mente é você mesmo. E como sabemos, se lá atrás a primeira pessoa que comentou sobre a ansiedade foi Freud, e ele não sabia muito bem lá no século XIX o que isso significava, a gente sabe que é uma coisa presente na sociedade. E que é uma coisa realmente recorrente, é um problema humano, é um problema que a gente precisa tratar com relações humanas e não com remédios. Quando o psiquiatra Albert Lewis, em 1977, foi realmente definir a ansiedade, ele definiu como um estado emocional com a qualidade de medo, desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. Existe uma palavra aqui, que eu queria muito focar. Futuro. Futuro. É o ato de você pegar e sempre pensar à frente. Quando você tá ansioso, você não consegue pensar no hoje. E isso é uma coisa muito forte do século que a gente vive hoje, da pós-modernidade, da era pós-contemporânea. É o fato de que a gente tá sempre pensando no futuro. A gente não consegue viver o hoje. A gente não consegue parar. E isso é uma coisa, interessante que quando eu pergunto para as pessoas se elas conseguem perceber no momento se elas estão felizes, eu sempre ouço respostas como: depois de uma semana eu olho pra trás e vejo, putz, eu realmente estava feliz. Mas eles não conseguem, no momento, valorizar aquela felicidade e realmente absorver os frutos daquele momento. A gente não é treinado. A gente, nas escolas, o que a gente sempre fica em foco? O futuro, vestibular, futuro. Entra na faculdade, qual que é o seu foco? Trabalho, trabalho, trabalho. Quando você entra no trabalho, qual que é seu... Nota. Nota, nota, nota. Quando você entra no trabalho, qual que é seu foco? Aposentadoria, aposentadoria, aposentadoria. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, a gente não pensa no futuro, a gente não é treinado. A gente pensa no futuro, a gente não é treinado pra pensar no agora. Em nenhum momento ensinam a gente a pensar no agora e gostar do agora. Na época dos nossos pais, ou seja, vamos dizer aí que nossos pais nasceram 50, 60, 70, alguns de vocês talvez. Vocês pensem assim, naquela época o mundo não tinha o tanto de gente que tem hoje. As oportunidades, os nichos ainda estavam... A gente ainda estava descobrindo, era ainda uma época de mercantilismo intelectual, assim, por assim dizer. Sabe? A gente ainda estava descobrindo, a gente ainda estava... Sabe, o mundo era cheio de oportunidades, estava todo mundo indo atrás, todo mundo tinha chance, todo mundo conseguia. A gente tem como peso nas nossas costas ter o mesmo sucesso que os nossos pais tiveram. Quando no fim das contas, o mundo hoje está muito mais competitivo do que era na época deles. E muito mais canibal, entendeu? As pessoas estão pisando na cabeça uma das outras para conseguir chegar a esse sucesso que é uma pressão que vem das outras gerações. Quando no fim das contas, a gente deveria estar indo pelo outro caminho. Ao invés da gente ver tudo como uma competição e como vamos ser os melhores, vamos chegar acima, vamos superar os nossos antepassados, eu acho que ao invés de superar eles dessa maneira monetária, a gente deveria superar eles na maneira social, entendeu? A gente deveria mostrar pra eles que a evolução tem outra maneira de se seguir ao invés da evolução meramente financeira, sabe? E eu acho que um dos grandes segredos pra gente conseguir vencer essa ansiedade é o que a Duda realmente estava falando, assim. É tentar viver o hoje, tentar seguir aquela clichê do Carpe Diem, por exemplo, e tentar focar que o amanhã, ele realmente é incerto, entendeu? Uma coisa é a gente trabalhar o nosso hoje para que a gente colha bons frutos no futuro. Só que a gente também não pode se prender totalmente a algo que não aconteceu, porque a gente não sabe, o amanhã ele é e sempre será incerto. Então, tentar focar mesmo no que está acontecendo hoje, quais são os nossos objetivos hoje, o que nos traz felicidade hoje, para tentar viver em harmonia com nós mesmos, porque eu acho que isso é uma grande dificuldade. A gente está em harmonia com nós mesmos e com a nossa mente, que está sempre lá
1 bilhão de pensamentos. Meu Deus, vai dar certo? Não vai? E se não der? Entendeu? É tipo isso. Agora você que sente ansiedade, você que sente tudo aquilo que a gente falou antes, por mais que a gente esteja falando aqui de várias soluções, a gente sabe que essas soluções não são aplicáveis hoje, para agora. São soluções a longo prazo. Você que sofre de ansiedade, fale isso para os seus amigos, fale isso para sua família. Procura um terapeuta, procura um psicólogo se você tiver a chance. Se abra, porque o melhor caminho para solucionar os nossos problemas pessoais é envolver uma comunidade amorosa, pessoas ao nosso redor que gostam da gente. Não guarde isso pra você. Ansiedade é uma coisa perigosa, ela pode fazer com que você deixe de viver. Paciência, que qualquer crise, seja ela, é passageira. Nós estamos aqui num aprendizado eterno. Eu acho que cada dia é um aprendizado, cada dia são coisas novas que a gente está levando pra gente. Eu acho que a nossa função aqui é o que a Duda falou, é trazer harmonia não só para nós, mas para a sociedade, para as pessoas em si, e tentar viver em harmonia com elas. Pra isso e com a natureza também. Com né, a natureza, com certeza. Então tenha paciência, como a Duda disse, se for o caso, procure pessoas que você confie para se abrir sobre isso, mas saiba que isso é normal, não é uma doença patológica que vai te fazer de você, sei lá, uma pessoa que tem problema ou que vive à base de remédio. Não, gente, isso é mais comum do que você pensa. Pra vocês terem uma noção, eu sofro de transtorno de ansiedade. E eu A também Rafa sofre de transtorno de ansiedade. Provavelmente, mais de metade das pessoas que você conhece sofrem de transtorno de ansiedade. Você não está só. Se vocês querem uma dica pessoal, caso vocês estejam começando com aquelas palpitações, aquele medo incontrolável que vocês conhecem, vocês têm ansiedade conhecem, parem, respirem fundo. Fundo várias e várias vezes. Faz uma meditação, olha pro céu. Tem contato com a natureza, né, Dô? Pensem que existe até mesmo uma relação budista para lidar com os problemas que eu acho muito engraçada. Você tem um problema? Não? Então você não tem que se preocupar. Você tem um problema? Sim. Você tem como resolver ele? Sim. Então não tem que se preocupar. Se você não tem como resolver esse problema, você também não tem por que se preocupar, porque você não tem como resolver esse problema. Ótimo. O ponto todo dessa estrutura, o ponto mais complicado é a hora do descobrimento, de você saber se aquele problema tem solução ou não. É onde a gente normalmente quebra a cabeça na nossa vida. O que eu acho é que nesses momentos a gente tem que sempre manter a calma. O mundo não vai acabar se você falhar. É o que a gente estava falando no início. A falha é normal do ser humano. É um aprendizado. É um aprendizado. Tente ver isso como algo construtivo. Você vai falhar 1000 vezes. Eu e a Rafa, nós já falhamos 1000 vezes. E vamos falhar mais. Vamos 1000 falhar. vezes. A gente só alcançou aí parte da nossa vida. A gente vai falhar muito. E a gente provavelmente vai se sentir muito ansiosa em muitas dessas falhas. Exatamente. Cara, Olha olha as unhas. Amigos. Olha lá. Olha as repare. unhas. Então. Nem tem. Nem tem. Então vamos lá, tipo, é isso. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Vocês aí que também não tem com quem falar, se vocês sentem que vocês não têm muitos amigos, se vocês sentem o que... Sozinhos por algum tipo de ansiedade, sei lá, você quer se sente... Até em relação a... Tem muita gente que sofre de ansiedade por não se assumir sexualmente, por exemplo, pros pais e pra sociedade. Quem quiser conselho, gente, quem quiser uma ajuda... Vejam aí na descrição, tem o nosso e-mail, por favor, entrem em contato. Entrem na nossa página do Face, que também está ali embaixo. Entre no nosso Instagram, mandem inbox. Galera, a gente tá aqui pra vocês. Você mandem as suas experiências, mandem as suas opiniões, a gente vai ler com carinho. Vamos tentar responder com mais carinho ainda, porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é pra nós, é pra vocês, né? Então, se vocês curtiram esse vídeo e estão a fim de continuar seguindo nesse projeto com a gente, se inscrevam aqui no canal, deem um likezinho e é isso, até a próxima. Valeu, brejeiros. Um beijo e fiquem Um em beijo, paz. fiquem em paz.